Olá, eu me chamo Eliane Lobão e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou professora, sou gestora escolar, administradora, sou doutora em performances culturais, também sou pastora, teóloga e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre EQM, Experiência Quase Morte. Então, assim, eu sinto a necessidade de compartilhar porque é algo que eu tenho estudado essa semana e é algo que me chocou plenamente. Não tenho necessidade de inventar mentiras, não tenho necessidade de expor minha imagem, não tenho necessidade de inventar fatos. Mas eu acho interessante compartilhar o que seria essa experiência quase morte, porque eu tive essa semana, no dia 24 de julho de 2025, eu tive uma experiência quase morte e isso tem me feito pesquisar sobre o assunto, isso tem me feito refletir sobre a minha condição humana e refletir o que seria a vida para além da morte. Mas o mais interessante é que essa não foi a minha primeira experiência quase morte. Já havia passado por outras experiências de diferentes formas, duas experiências anteriores, porém essa foi tão forte, foi tão forte que me abalou e eu tenho procurado neurologista, fiz hoje dia 27, eu fiz uma ressonância magnética, vou fazer eletrocefalograma e diversos outros exames para tentar explicar o que aconteceu comigo. Mas o que seria essa experiência quase morte ou EQM? Vários estudiosos, né, vários cientistas já têm se debruçado, médicos, sobre a temática. Inclusive, um médico holandês, ele fez uma pesquisa com 343 pessoas para tentar compreender o que essas pessoas passaram, o que elas contaram e o que elas viveram. É certo que não é fácil explicar a morte. Ninguém voltou para contar. É certo que não é fácil explicar se o que elas falam é verdade ou mentira, é ilusão. Mas o que é certo é que sim, existem pessoas que passaram por essas experiências e eu sou uma delas. Eu saí no dia 24, às 13 horas, aproximadamente 13 horas e pouco, com meu filho de 4 anos e o meu esposo, nós fomos almoçar. Estávamos almoçando em um restaurante normal, comemos. Eu estava um pouco agitada, mas normal. Comemos, conversávamos. Quando terminou, meu esposo foi comprar uma água de coco e trouxe essa água de coco para nós bebermos. Eu tomei um gole dessa água de coco e completamente eu apaguei. Eu apaguei. Não sabia onde estava, não sabia o que tinha acontecido, não sei falar quanto tempo eu fiquei fora, mas eu senti que o meu espírito tinha saído do meu corpo. Eu fiquei em um outro espaço, que para mim aquele espaço que eu estava era tudo amarelo, como aquele amarelo canário. Aquele amarelo canário. Não sabia se era uma sala, se era um. Não sabia o que se tratava, mas eu senti que eu estava em uma outra dimensão, tudo amarelo, com um amarelo canário. E naquele momento, meu esposo, com meu filho e outras pessoas tentaram me acordar, eles me sacudiam, eles dava soco na minha costa para eu poder voltar, gritava, as pessoas me chamavam, as pessoas tentavam me acordar, porém, sem sucesso. E de repente, bem longe, mas muito longe, como se fosse uma voz muito longe, naquele espaço amarelo, eu conseguia escutar. Meu bem, nega, acorda, nega, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu conseguia escutar o desespero do meu esposo me chamando, porém, muito longe, como se ele estivesse a quilômetros de distância de mim. E a partir daquele momento eu consegui ter a consciência de que eu precisava voltar, que eu precisava entender que voz era aquela me chamando. E aí eu voltei ao meu corpo. Quando eu voltei ao meu corpo, foi de uma vez, como um piscar de olhos. Eu saí como um piscar de olhos, eu voltei. E quando eu voltei, eu não sabia onde eu estava, não sabia o que tinha acontecido, não sabia, uma amnésia completa de não conseguir lembrar quanto tempo eu fiquei desacordada. Segundo meu esposo, eu fiquei desacordada entre
uns 3 a 5 minutos, mas eu não me recordo de nada, absolutamente nada. Aí eu perguntei para o meu filho de 4 anos, meu filho, o que aconteceu com a mamãe? E ele respondeu, mamãe, a senhora morreu. E, e eu estou aqui para contar que a sensação que eu tive naquele momento, sim, que eu tinha morrido e que eu tinha ressuscitado. E eu voltei chorando, chorando porque eu consegui voltar, chorando porque eu consegui atender ao chamado daquela voz e chorando porque eu consegui voltar à vida. Então, assim, mas eu não consigo recordar. E a partir desse momento eu estou fazendo vários exames com neurologista. Hoje eu fiz vários para tentar entender o que foi aquela amnésia, o que foi aquele voltar, o que foi aquele lugar, como que se deu, assim, em piscar de olhos. Então, assim, há muitos mistérios entre a vida e a morte. Não sei se você acredita, não sei se você acredita ou não, mas eu não tenho interesse nenhum de inventar de, de inventar uma conversa. E eu já tinha passado por outras experiências anteriores, há anos e anos atrás, quando eu era mais nova. E aí eu percebi, aí eu fui tentar compreender por que aquela amnésia, por que em um piscar de olhos eu sumi e voltei, que lugar era aquele que eu estava amarelo, como que eu consegui voltar ao som de uma voz e tentar compreender o que é, sim, esse trâmite, essa passagem entre a vida e a morte. E é isso que eu tenho para falar para vocês e gostaria muito que a gente pudesse compartilhar de experiências verdadeiras como a minha sobre o assunto. Se você acredita, se você já passou por isso, gostaria muito que você pudesse compartilhar e a gente tentar entender explicações sobre a vida. Eu sou pastora, eu sou evangélica, mas são situações, são incógnitas, são interrogações que eu levarei para a minha vida, porque foram experiências que não foram faladas, foram experiências vividas, e eu quero agradecer e dizer, compartilhe conosco, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa entender de fato o que é essa EQM, o que é essa experiência quase morte. Um abraço.